Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre cilindro, mais especificamente o volume de um cilindro. Então vamos lá? Então sempre começando com aquele questionamento que a gente sempre faz em cada vídeo, exatamente para a gente rememorar alguns conhecimentos para a gente fazer a sustentação do que a gente vai aprender neste vídeo. Você sabe determinar o volume de uma tora de madeira? Nossa, professor, foi longe, né? Foi exatamente, porque vocês não estão sempre perguntando para a gente aonde que eu vou usar isso? Vocês já pensaram, a tora de madeira, como é que pode se determinar o volume dela? Porque normalmente madeira, se vocês não conhecem, ela é vendida em metro cúbico, mas como é que a gente determina o volume dela? Vocês já pensaram? Alguém vai dizer, professor, mas a tora de madeira parece um cilindro, não parece um cilindro? Sim, mas como é que eles fazem para estimar essa tora de madeira, já que ela tem várias partes dela que não é uniforme, como é de um volume de um cilindro, por exemplo, quando a gente fala de um silo, onde guarda grãos, ou no caso de um reservatório de água de um condomínio, no caso da tora é um pouquinho diferente, não é verdade? Então como é que se faz isso? Um dos métodos que pode ser utilizado é exatamente o método de Francon, que é uma aproximação adequada para esse tipo de problema, que é, no caso, volume de madeira. Então vamos ver como é que é o método de Francon. Eu tenho uma tora aqui de madeira que ela tem um tamanho H. Nesse tamanho H eu vou achar o ponto médio, ou seja, H sobre 2 e H sobre 2. Neste ponto nós vamos achar qual é a circunferência da tora. Lembrando, por exemplo, eu pego no caso uma fita métrica, por exemplo, e eu vou lá neste ponto, circundo e marco qual é esse comprimento. Tranquilo? Baseado neste comprimento que a gente auferiu, ó, essa palavra é diferente, auferir, quer dizer medir, esse ponto que a gente mediu nesse ponto P, e nós temos o valor da circunferência. A partir desse valor da circunferência, a gente aplica o método de Francon, que diz o seguinte, que nós vamos fazer uma aproximação a um tronco, nesse tronco, a um prisma de base quadrada. E essa base quadrada vai ser exatamente o comprimento que a gente acabou de medir, dividido por 4. Então, o lado vai ser o comprimento dividido por 4, mantendo a altura da mesma maneira. E como é que a gente calcula daí o volume por esse método de Francon? Nós vamos pegar a área daqui, que na verdade é um quadrado, então vai ser C sobre 4 vezes C sobre 4, ou seja, C sobre 4 elevado ao quadrado, vezes a altura, que está aqui a fórmula aqui de Francon, que é volume é igual ao comprimento dividido por 4 ao quadrado vezes a altura. Este é o método que é utilizado exatamente dentro da indústria madeireira para calcular o volume de um tronco, já que o volume de um tronco é bastante irregular em relação, por exemplo, ao exemplo que eu citei para vocês, do silo ou de um reservatório de água ou de combustíveis, que esses são bastante irregulares. Isso que a gente faz nada mais é do que uma modelagem matemática. A situação real, que é no caso do tronco, e a gente faz uma aproximação matemática para chegar a um modelo onde a gente possa aplicar os nossos conhecimentos. Tranquilo? Relembrando, ó, a situação real de uma latinha, aonde a gente chega ao modelo matemático, que é o nosso cilindro, aonde a gente vai ter a área da base, que é πr ao quadrado, a área lateral, que é 2πrh, e a área total, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, e o volume, que é πr ao quadrado vezes a altura. Então, por isso, o volume pode ser calculado quando a gente tem situações mais próximas do real, como é o caso do silo ou dos reservatórios de água ou de combustível, a gente pode aplicar diretamente. Agora, no caso do tronco, é feito essa aproximação de Francon, que facilita bastante para estimar qual que seria o volume de um tronco. Espero que vocês tenham gostado.
e até breve, pessoal.